que nossas atitudes e ações sempre apontem para o Senhor, que é nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, a você que escuta, que partilha este momento conosco, através do canal TV Nossa Senhora Aparecida de Colinas do Tocantins. Desejo que a paz e o amor de Deus lhe acompanhe hoje e sempre. Hoje, dia 19 de janeiro, domingo, vamos partilhar a leitura de hoje do Evangelho de São João. Antes, porém, lembrar que fazemos memória de hoje, nessa memória histórica, do falecimento do Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, no Rio de Janeiro, na data de hoje, no ano de 1958. O Evangelho que vamos escutar é o Evangelho de São João, capítulo 1, os versículos 29 ao 34, que diz: Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como a pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com a água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a frase que deve ecoar no nosso coração no dia de hoje. Esta frase que tantas vezes nós repetimos na missa, em todas as missas, nós escutamos, participamos da liturgia nesse instante, e às vezes o fazemos de modo automático, sem perceber que ela, assim como tantas outras das frases e respostas ditas na missa, são tiradas da palavra de Deus. Palavras ou passagens da Bíblia que nos ajudam a viver a liturgia. Hoje, nós vemos no Evangelho João dando testemunho de Jesus. Bonito testemunho. João, no Evangelho de São João, revela uma dupla atitude em relação a Jesus. No primeiro momento, recusa-se a ser identificado como Messias. Jesus, neste primeiro momento, vai recusar. Como Messias, Elias ou como profeta. Suas palavras eram sem ambiguidade. Ele era taxativo quando se tratava de auto-identificar-se. Seria desonesto passar uma falsa imagem de si mesmo. Limitava-se a apontar vagamente para o Messias, servindo-se da metáfora do servo que desamarra as sandálias do seu Senhor. O Messias vindouro era de uma dignidade tal que se reconheceria indigno até de prestar-lhes este serviço. Entretanto, ao se deparar com Jesus, João afirma sem titubear: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E mais, ele diz: Eu vi e dou testemunho de que este é o Filho de Deus. Por isso que começamos a dizer dessa duplicidade de atitude em relação a Jesus. No início, ele não identificava, não falava, não apontava para Jesus. Mas quando o encontra, como dissemos, ele apenas falava por metáforas, que seria mais forte, que ele não era digno de ser servo, que este batizaria com fogo. Agora, quando vê, ele aponta, meio que entregando os seus discípulos ao próprio Jesus. Vão, é ele que vocês devem seguir de agora em diante. E é isso que de fato acontece. A proclamação de João estava carregada de evocações relativas ao êxodo. Ao chamar Jesus de Cordeiro, identificava-o com os cordeiros imolados no Egito, cujo sangue serviu para ungir os umbrais das casas dos israelitas, de modo a preservá-las da fúria do anjo exterminador.
A função de tirar o pecado do mundo tem a ver com a libertação da escravidão e da morte, como se dera com o antigo povo de Israel. O Messias, Jesus, estava para realizar uma nova Páscoa. Sua missão consistia em libertar cada ser humano da opressão do pecado, para conduzi-lo na terra da fraternidade. Por conseguinte, sua presença deveria ser motivo de alegria, como a do povo no Egito, no momento em que estava para ser libertado. A presença de Jesus sempre deve provocar em nós essa alegria que nos entusiasma ao ponto de, a exemplo do leproso purificado, não nos contermos, sair espalhando para tudo e para todas as maravilhas que Deus faz na nossa vida. A exemplo do próprio Batista, João Batista, que antes apenas falava em metáfora, agora aponta, diz, é ali, está ali, eis, é aquele, o Cordeiro de Deus. Não se aguenta em relação de ver o Cordeiro lá e as pessoas à procura. Hoje nós precisamos de pessoas, a exemplo de João Batista, que ajude os outros a perceberem que está ali o Cordeiro que deve ser seguido, escutado, amado, continuado a sua missão. Talvez hoje nós estejamos nos eximindo deste papel de, ao encontrarmos o Senhor, termos a disponibilidade de apresentá-lo aos nossos irmãos e irmãs. Há tantos que precisam, terem este reconhecimento, ajudarem a reconhecerem o Senhor nas atitudes, nas ações, que o Senhor está aí presente. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que veio nos libertar, como ele mesmo diz, dos jugos, porque o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Veio tirar os jugos pesados, os fardos estressantes das nossas costas. Agora a opção de segui-lo é nossa. É livre que nós fazemos. Se queremos seguir o Senhor, tem as suas consequências, as suas exigências. Não é de qualquer jeito, de qualquer forma. É segui-lo, como ele vai dizer, quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e cada dia faz o propósito de seguir os meus passos. É uma caminhada, um compromisso que nós renovamos dia após dia. E hoje, com este domingo, encerrando mais uma semana, iniciando a nova semana, é o dia de, no altar do Senhor, na Eucaristia, nas nossas paróquias e comunidades, nós renovarmos o nosso compromisso de cristão no altar do Senhor. E desta forma, como cristãos, nos determinarmos a todos os instantes, vivermos a comunhão com o Senhor na Eucaristia, porque vivemos a comunhão, a fraternidade, a solidariedade com os nossos irmãos e irmãs, voltados para os esquecidos, excluídos e marginalizados da sociedade. Para estes que não têm voz e vez, darmos a oportunidade de se sentirem amados, acolhidos e motivados por Deus que age em cada um de nós. Que nós vivamos desta forma e que sejamos nós aqueles a motivar os que estão ao nosso lado a verem, perceberem e seguirem o Senhor, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para que assim seja, rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que a graça de Deus chegue até o seu lar e que o seu coração seja um espaço para acolher o Senhor e assim nesse alegria e entusiasmo apresentar aos seus irmãos e irmãs. Fique na paz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoada semana para você e seus familiares.